Shalom de Deus a todos e que a paz do nosso Cristo Jesus esteja no coração de todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Existe algo que tem entristecido o coração de muitos cristãos nos dias de hoje. Não estamos falando de perseguições antigas, nem de acontecimentos distantes. Estamos falando de algo que acontece diante dos nossos olhos todos os dias. A zombaria contra o nome de Deus, contra Jesus Cristo e contra tudo aquilo que consideramos santo e sagrado. Vivemos em uma época em que muitas pessoas falam sobre respeito, tolerância e liberdade. E de fato, essas coisas são importantes. Nós acreditamos na liberdade. Acreditamos que ninguém deve ser obrigado a seguir uma religião. Acreditamos que cada pessoa possui o direito de fazer suas próprias escolhas. Mas também acreditamos que a liberdade deve caminhar ao lado do respeito. E é exatamente aqui que surge uma questão que tem machucado muitos cristãos. Por que tantas pessoas se sentem à vontade para transformar o nome de Jesus em motivo de piada? Por que tantas vezes vemos zombarias direcionadas à fé cristã? Por que aquilo que milhões de pessoas consideram sagrado é tratado como motivo de deboche? Não estamos pedindo privilégios, não estamos exigindo tratamento especial, não estamos tentando obrigar ninguém a acreditar no que acreditamos. Estamos pedindo respeito, porque para nós Jesus Cristo não é uma piada. Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o Salvador do mundo, é aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. É aquele que nos deu esperança quando estávamos sem esperança. É aquele que nos levantou quando estávamos caídos. É aquele que nos mostrou o caminho da salvação. Por isso, quando vemos o seu nome sendo usado como motivo de piada, muitos de nós sentimos tristeza. Mas existe algo que me chama ainda mais atenção. Em muitos casos, não parece ser apenas uma brincadeira. Não parece ser apenas humor. Não parece ser apenas uma piada inocente. Muitas vezes parece escárnio. Muitas vezes parece deboche. Muitas vezes parece uma tentativa deliberada de ridicularizar aquilo que milhões de pessoas amam e respeitam. E então surge uma pergunta que muitos cristãos fazem: por que tantas vezes a zombaria é direcionada ao nome de Jesus Cristo? Por que tantas vezes o alvo das piadas é Deus, a Bíblia, a cruz e a fé cristã? Por que algumas pessoas sentem tanta necessidade de ridicularizar aquilo que nós consideramos sagrado? E existe outra pergunta que muitos fazem:
quando o assunto é respeito religioso, porque tantas vezes a fé cristã parece se tornar o alvo fácil. Por que tantas pessoas demonstram cuidado ao falar de outras religiões como a muçulmana, de Alá, e não demonstram o mesmo cuidado quando falam de Jesus Cristo? Não estamos dizendo isso para atacar ninguém. Não estamos dizendo isso para criar conflitos. Estamos apenas expressando uma dor que muitos cristãos carregam em seus corações. Porque quando alguém zomba do nome de Cristo, isso não é engraçado para quem o ama. Quando alguém transforma a cruz em motivo de deboche, isso não é apenas uma piada para quem crê. Quando alguém ridiculariza aquilo que consideramos santo, isso nos machuca. E em alguns casos parece que não se trata apenas de zombar. Parece existir um desejo de fazer os cristãos se calarem. Parece existir um desejo de fazer com que os seguidores de Jesus sintam vergonha de sua fé. Parece existir uma tentativa de convencer as pessoas a abandonarem o Evangelho, como se acreditar em Deus fosse algo ultrapassado ou motivo de constrangimento. Mas nós não temos vergonha de Cristo, como escreveu o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não temos vergonha da palavra, não temos vergonha da cruz, não temos vergonha de anunciar Jesus Cristo, mas também precisamos entender algo muito importante. Nossa missão não é discutir com todos. Nossa missão não é vencer debates. Nossa missão não é responder a cada provocação. Nossa missão é anunciar o Evangelho. E muitos irmãos e irmãs cristãos, evangélicos, católicos e crentes acabam gastando horas discutindo com pessoas que já decidiram que não querem ouvir nada sobre Deus. Elas não estão procurando respostas, não estão procurando entendimento, não estão procurando a verdade. Elas apenas querem provocar, querem zombar, querem criar conflitos. E quando entramos nessas discussões intermináveis, acabamos gastando energia onde não existe disposição para ouvir. Jesus Cristo já havia nos alertado sobre isso. Em Mateus, capítulo 7, versículo 6, ele disse: Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. O Senhor não estava ensinando desprezo pelas pessoas. Ele estava ensinando discernimento. Existe uma diferença entre quem busca sinceramente a verdade e quem apenas deseja zombar dela. Existe uma diferença entre quem possui dúvidas sinceras e quem apenas deseja provocar. Com aqueles que buscam a verdade devemos conversar. Com aqueles que desejam aprender, devemos ensinar. Mas com aqueles que apenas querem ridicularizar,
devemos ter sabedoria. Nem toda discussão produz frutos, nem todo debate glorifica a Deus, nem toda provocação merece resposta. Jesus também disse em Mateus, capítulo 10, versículo 14: se alguém não os receber, nem ouvir as vossas palavras, sai daquela casa ou daquela cidade, sacode o pó dos vossos pés. Observe que Jesus não mandou forçar ninguém, não mandou perseguir quem rejeitasse a mensagem, não mandou entrar em guerras intermináveis de palavras. Ele ensinou algo simples: anunciem a palavra. Quem quiser ouvir, a ouvirá. Quem não quiser ouvir, fez sua escolha. O Evangelho nunca foi imposto, ele sempre foi anunciado. Nós levamos a mensagem, nós compartilhamos a verdade, nós falamos do amor de Deus, mas cada um possui liberdade para aceitar ou rejeitar. Se alguém não quer seguir a Cristo, essa é uma decisão que pertence a essa pessoa. Mas da mesma forma, nós também temos liberdade para anunciar aquilo em que acreditamos. Nós não obrigamos ninguém a ouvir. Nós apenas pregamos para aqueles que desejam ouvir. O apóstolo Paulo enfrentou essa situação inúmeras vezes. Em diversas cidades ele pregou. Alguns creram, outros rejeitaram. Alguns ouviram com alegria, outros zombaram. Mas Paulo entendeu que não podia ficar preso ao que rejeitavam. Ele precisava continuar alcançando aqueles que estavam dispostos a ouvir. Há uma lição poderosa nisso. Sempre existirão pessoas que não querem ouvir a palavra. Sempre existirão pessoas que zombarão. Sempre existirão pessoas que rejeitarão o Evangelho. Mas também sempre existirão pessoas que estão procurando esperança, pessoas que estão cansadas do pecado, pessoas que estão sofrendo, pessoas que precisam ouvir que Deus as ama, pessoas que precisam conhecer Jesus Cristo. Por isso, não devemos gastar todas as nossas forças tentando convencer aquele que já fecharam os olhos e seus ouvidos para Deus. Devemos direcionar nossos esforços para aqueles que ainda estão dispostos a ouvir. O próprio Paulo escreveu que chegaria um tempo em que muitos não suportarão a sã doutrina. Prefeririam ouvir apenas aquilo que agradassem os seus próprios desejos. Essa realidade continua diante de nós. Muitos rejeitam a palavra, não porque ela seja falsa, mas porque ela confronta, porque ela chama ao arrependimento, porque ela exige mudança de vida, porque ela nos leva a conhecer nossos pecados. E algumas pessoas preferem zombar da verdade em vez de permitir que ela transforme seus corações. Mas qual deve ser a nossa resposta? Ódio? Não. Raiva? Não. Violência?
jamais. Nossa resposta deve ser a mesma ensinada por Cristo: firmeza na verdade, amor pelas pessoas e confiança em Deus. O apóstolo Pedro ensinou que devemos estar preparados para responder sobre a razão da nossa esperança, mas fazer isso com mansidão e respeito. Mansidão não é fraqueza. Respeito não é concordância. Significa agir como verdadeiro discípulo de Jesus. É fácil tratar bem quem concorda conosco. É fácil amar quem nos elogia. O verdadeiro desafio é continuar representando Cristo quando somos criticados, ridicularizados ou desprezados. Jesus nunca prometeu que seria fácil, mas prometeu que estaria conosco. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, não permitam que as zombarias roubem a sua paz. Não permitam que os debates intermináveis consumam sua energia. Não permitam que as provocações desviem vocês da missão principal. Nossa missão não é vencer discussões. Nossa missão é anunciar a Cristo. Nossa missão não é conquistar debates. Nossa missão é levar esperança. Nossa missão não é humilhar quem pensa diferente. Nossa missão é mostrar o amor de Deus. Se alguém deseja ouvir, nós falaremos. Se alguém deseja aprender, ensinaremos. Se alguém deseja conhecer Jesus, apresentaremos o Evangelho. Mas, se alguém apenas deseja zombar, provocar, ridicularizar, não precisamos transformar isso em uma guerra. Seguimos adiante, porque existem muitas pessoas esperando para ouvir a palavra de Deus. E enquanto houver uma única alma desejando conhecer a verdade, continuaremos anunciando Jesus Cristo, sem ter vergonha, sem ter medo, sem ter ódio, sem violência, mas com fé, amor, coragem e perseverança, porque não estamos pedindo privilégios, não estamos exigindo que todos pensem como nós, estamos apenas pedindo respeito, respeito ao nome de Cristo, respeito à nossa fé, respeito ao direito que temos de anunciar o Evangelho para aqueles que desejam ouvi-lo. Enquanto Deus nos der forças, continuaremos proclamando que Jesus Cristo é o nosso Senhor para glorificar a Deus, nosso Pai. Amém. Agora, irmãos, façamos a nossa oração. Me acompanhem. Senhor, nosso Deus e Pai, colocamos diante de Ti todos aqueles que amam o Teu nome e se entristecem ao ver tantas zombarias, deboches e escárnios contra aquilo que é santo. Dá-nos sabedoria para agir segundo a Tua vontade. Guarda-nos,
os nossos corações da ira, guarda do orgulho, guarda das discussões inúteis. Ensina-nos a responder com verdade, mas também com amor. Fortalece a tua igreja para permanecer firme, sem medo e sem vergonha do teu evangelho. Abençoa aqueles que desejam ouvir a tua palavra e alcança também aqueles que hoje a rejeitam, porque sabemos que somente o Senhor pode transformar os corações. Que a nossa vida glorifique o teu nome em todo o tempo. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Que Jesus Cristo continue sendo o caminho, a verdade e a vida para todos nós eternamente. Até breve.